conversa de peso hoje com uma especialista em recursos humanos, a nossa filósofa Mari Carvalho. Uma conversa deliciosa no primeiro bloco, Mari, sobre filosofia. E eu te provocava quando a gente foi para o intervalo te perguntando, né? O que disso na hora de escolher um profissional para uma empresa é técnica, é instrumento, é ferramenta de trabalho? E quanto disso é o feeling de quem está conversando com ambas as partes? Olha, eu vou te dar um percentual baseado no meu critério, né? Eu te diria que 80% é feeling, associado à condição de escutar, né? A escuta é muito importante no processo de recrutamento e seleção. E 20% é técnica, porque a técnica, tu vai ler manuais de como entrevistar, a questão é como tu absorve aquilo que a pessoa está te dizendo, né? E por isso que a gente sempre procura ter conversas muito descontraídas com o candidato, né? Eu sou uma pessoa que, eu sempre disse, se a pessoa quer aprender técnica, não é comigo, né? Não, eu indico para outra pessoa, porque eu digo oi, tudo bem, né? Daí tá chovendo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma essência no escritório que eu brinco que é o cheiro da riqueza, né? Daí eu já passei na mão do candidato também, eu disse cheira que é o cheiro da riqueza e já comecei a conversa por aí, né? Então, a pessoa descontrai e ela consegue se soltar, porque as pessoas, quando elas vêm para uma entrevista, elas vêm muito preparadas para dizer aquilo que o entrevistador quer ouvir, né? Isso, inclusive, é uma sugestão... É normal. É normal e é uma sugestão que eu dou para as pessoas. Eu digo, olha, seja mais autêntico possível, né? Obviamente, dentro de um limite, né, sensato, mas seja autêntico, diga as coisas que tu realmente gosta, porque isso é o que vai garantir que esse casamento entre candidato e empresa, né, seja o mais bem sucedido possível. E são nessas conversas informais que a gente vai buscando, tu vai aprofundando, né, porque as pessoas elas mostram aquilo que elas são. Não é na página do Facebook, né? No Facebook é sempre aquilo que elas querem parecer, né? Mas elas mostram na conversa, naquilo que ela faz no final de semana. É quando ela não fala, ou é quando ela não tenta construir uma... É exatamente uma ideia pronta, mas assim, é o que ela faz no final de semana, quem são os amigos, se ela tem religião, se ela não tem religião, e o pai e a mãe, né? Daí já pergunto o cachorro, tem cachorro, é um cachorro, é dois cachorros, é três cachorros, né? Eu pergunto das experiências, eu pergunto aquilo que mais marcou, daqui a pouco eu volto lá, vamos falar de novo do teu pai e da tua mãe, né? Então, para buscar uma contradição? Não, para tentar desconstruir aquela coisa feita, a né? Barreira, Não, a entrevista feita. Né? Então, a gente sempre tenta desconstruir a entrevista feita e buscar a essência do candidato. E uma das questões que eu digo para as pessoas, e isso é uma coisa que a gente trabalha muito com o candidato, óbvio que existem situações que as pessoas estão trabalhando porque precisam sustentar, né? Então, por exemplo, se chega lá um auxiliar administrativo e chega para mim dizendo, olha, eu quero trabalhar eu quero mudar de área agora, estou me candidatando para ser almoxarife, né? Acontece. Aí eu vou olhar o currículo da pessoa, ele é casado, a esposa não trabalha, ele tem 2 filhos, a gente, né, olha, está disposto, né, a fazer essa mudança agora sim, porque eu preciso colocar comida na mesa. E a pessoa é comprometida, possui um perfil bacana, nós indicamos para a empresa. E a gente fala para a empresa também muito honestamente, olha, ele precisa neste momento desse emprego, né, talvez no momento que ele esteja mais alicerçado, ele pode fazer, né, novamente uma busca dentro da área dele. E as empresas muitas nos dizem, ok, né, aqui... Mas fica claro que é uma transição. Fica claro que é uma transição e às vezes também acontece da pessoa, né, mudar de área e ficar muito bem localizada ali. Mas quando a pessoa tem o que eu chamo de um espaço de manobra, né, ou seja, ela mora com os pais, né, ela não tem aquela necessidade de estar sustentando os filhos, né, ela tem uma economia, e sobre isso nós também entramos na entrevista, a gente conversa com a pessoa se a casa é alugada, se não é, tem carro, paga prestação, para tentar entender um pouco mais como é que vai se montar isso, né, como é que vai se montar essa renda dessa pessoa lá no dia a dia. Isso, claro, vai aumentar os riscos na contratação. Sim, com certeza, né? Por quê? Porque se a pessoa, eu vou dar exemplos de valores aqui, né? Se a pessoa
ela está se candidatando para uma vaga, né, no comércio, hoje 1.155 sem comissão, né? Mas ela paga 400 de prestação do carro, ela paga 500 de aluguel, tem mais condomínio e ela está morando com a esposa, né? Digamos que seja um rapaz está morando com a esposa que não está trabalhando. Isso é óbvio que isso não tem como sustentar. A matemática não fecha. Não fecha, né? Então a gente até orienta, olha, alguma coisa, ou vai ter que se desfazer de alguma coisa no seu pessoal, aí a gente já não aprofunda tanto, né? Essas questões aí a gente trabalha mais no coaching mesmo, quando a pessoa está procurando uma dica. Mas esse espaço de manobra que a gente sugere para o candidato, a gente diz assim, ó, procura sempre pensar na tua carreira a médio e longo prazo, mesmo que tenha 20 anos hoje, né? Tu está construindo uma carreira, porque se tu fica 2 anos dentro de uma empresa, né, 3 anos, 4 anos, depois tu quer mudar de área, tem que tentar arquitetar isso de uma forma que quando tu te percebe lá nos teus 40, 50 anos, tu percebe que tu construiu uma carreira dentro daquilo que tu gosta ou que tu quer fazer, né, que te dá prazer, que te dá satisfação. Essa questão, inclusive, da satisfação, a gente trabalha muito com o candidato, que é nem sempre tu precisa, né? A gente sabe que o dia a dia não é acompanhado de satisfação e felicidade, mesmo que tu esteja fazendo aquilo que tu ama. É importante a gente falar disso, isso, hein? Não é todo dia só alegria, então. Não é todo dia só alegria, e mesmo que tu esteja fazendo aquilo que tu ama, aquilo que te satisfaz, não é todo dia só alegria, né? Tu vai ter barreiras, tu vai ter dias extremamente tumultuados, pesados, mas tu recicla no outro dia e tu vai para lá com prazer. Tem muita gente mal preparada? Muita gente mal preparada. Uma das questões, uma das principais justificativas que eu acho é a nossa educação, né? Nós tivemos uma queda muito grande nos últimos anos. Ensino, né? A qualidade do ensino está muito baixa. Muito também da criação, né? A gente percebe às vezes quando não tem... que a gente chama de berço. Berço, mas o que acontece nessa questão berço? A gente tem que cuidar muito. Que não tem nada a ver com a questão financeira da família. Nada a ver, nada a ver, não, absolutamente nada a ver. O que acontece, Rodrigo? Nós entramos num momento de ter que trabalhar. Isso a gente está falando há décadas, né? E as crianças sentem esse efeito, as crianças, os adolescentes e os adultos que entram no mercado de trabalho. Por quê? Porque daí está o pai, está a mãe trabalhando, ou está numa, né, a criança ou adolescente estavam ou na escola ou na creche, né, não tem aquele acompanhamento, não tem a sua base moral bem feita, né, por isso que a gente não fala, não tem nada a ver com questões financeiras e sim com a base moral. E quando eu digo não tem nada a ver com as questões financeiras, a gente tem que cuidar também um pouquinho para a gente não ser um pouco negligente com isso, porque é óbvio que as pessoas que têm um pouco mais de recurso, elas têm um pouco mais de condição de dar uma escola que vai dar um pouco mais de base, né? É uma escola que tem lá 20 alunos numa sala. Hipocrisia porque tu tem mais recursos para procurar. Tu manda teu filho para um psicólogo, tu manda ele para um coaching de adolescente, né? Que é bem bacana também. Então tu dá um jeito de ir acertando. Tem muita gente boa no mercado? Sim, nós estamos um bom momento para as empresas contratarem profissionais? Assim. É um excelente momento, porque o mercado ele deu uma regulada em relação a salários, né? Nós estávamos num momento, há 6 anos atrás, né? Eu te diria que isso até 2014 foi... 2014, 2015. Pleno emprego, onde as pessoas estavam fazendo leilões, né, com os seus empregos. Então, a pessoa ganhava 2.000 em um lugar, ela saía para ganhar 2.100 em outro, com uma perspectiva de melhorar, né? E hoje, o que aconteceu? O mercado ele deu uma regulada para menos, né? Então, inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. O que está acontecendo nas empresas? As empresas estão demitindo profissionais mais antigos, que ganhavam salários, né, que ganham salários mais altos e contratando pessoas mais jovens, com boas qualificações, com salários mais baixos.
né? Por isso que nós estamos com tantas vagas administrativas agora. Perfeito. Das vagas administrativas, muitas que a gente tem são reposições, né? São trocas de funcionária, onde está saindo mais caro e está entrando mais barato. É um momento excelente para as empresas contratar. O que tu sugeriria para quem está chegando, se preparando para em seguida entrar no mercado de trabalho? Saindo da adolescência, começando a idade adulta e ainda com um monte de pontos de interrogação na cabeça. Uma das coisas que eu sempre sugiro aproveita a primeira oportunidade, tá? Porque nem sempre ela vai ser um mar de rosas. E normalmente esse adolescente, né, o adulto que entra quando seu primeiro emprego, se ele não tem um nível de resistência bom, um foco bom, determinação boa, o primeiro problema ali, ele deixa o emprego e vou procurar outra coisa, né? Que é a felicidade instantânea que eu chamo, né? Que também me parece cada dia maior, assim, a busca dessa felicidade. É a felicidade imediata. De pacotinho, né? Exato. Então, o que acontece? A pessoa sai do seu trabalho e ela não constrói carreira, né? Muitas vezes a gente pega lá pessoas de 22, 23, 24 anos que já estão no 6º emprego, né? 6º, 7º, fica 6 meses no lugar. Que é uma das primeiras coisas que o empresário avalia, né? Exato. A estabilidade, né? Por quê? Quanto essa pessoa vai ficar comigo? Porque o currículo de uma pessoa, ela fala muito do padrão de estabilidade dela, né? Padrão de comprometimento. Então, uma dica que eu dou é cavar uma primeira oportunidade, tá? Isso é importante. E isso daí eu sou uma pessoa que apoio muito o projeto do governo do primeiro emprego, apoio muito o projeto de estágios, né? O que acontece, Rodrigo? É que daí é uma visão que as empresas precisam mudar, né? As empresas contratam menor por obrigação e daí colocam lá para picar papel ou para fazer qualquer coisa dentro da empresa, né? Ou para ficar sentado. Já vi empresas que fizeram isso, deixaram o menor sentado ali porque não tinha o que fazer, fica olhando todo mundo, né? Porque era obrigado, porque a cota obrigou. E o estagiário contratam para ser mão de obra barata, né? Agora, se as empresas entendessem isso como uma responsabilidade de construir essa pessoa para o mercado, de realmente ensinar algo para essa pessoa, nós teríamos profissionais melhores, tá? Então, depois que cava o primeiro emprego, né, o que eu sugiro? Trabalhe seriamente naquele primeiro emprego, dá o teu melhor, te dedica, procura ouvir. Mostra que é bom mesmo, porque exato. Todo mundo se acha muito bom. Né? Na verdade, te dedica, porque quando a gente está iniciando, nós não somos tão bons, né? Mas se a gente vai trabalhando a persistência, nós ficamos bons. E como é que é o último emprego, hein? Aquelas pessoas que já estão numa curva descendente na sua carreira. Está melhor aproveitado pelo mercado? Sim, está melhor aproveitado. Por quê? Porque o mercado hoje percebe nas pessoas, né, que estão lá no seu último emprego como uma pessoa estável e comprometida. Tá? Com uma pessoa com um nível de ambição de crescimento menor, o que nem sempre quer dizer. Mas se a pessoa já está mais estabilizada, ela já tem a sua casa, ela já tem o seu carro, já tem seus filhos criados, ela quer continuar na ativa, quer continuar trabalhando, né? Então, ela é uma pessoa mais estável e que gera menos tumulto para a empresa. Então, as pessoas de último emprego, elas estão sendo muito bem aproveitadas hoje pelo mercado, justamente pela sua condição de estabilidade. Porque Isso tem a ver com inteligência emocional e experiência tácita também? Sim, experiência tácita, experiência de vida, né? Essa tranquilidade de já adquirir, diferente da felicidade imediata que se quer. Muito bem. Como é que está meu amigo Fabinho? Fábio da Tivo. Fábio tá ótimo, né? Um grande abraço para ele. Obrigada. Uma pessoa que gosta de viajar bastante, né? Sim, muito. O que tu traz dessas experiências para nós? A experiência de viagem, né? Nós estamos numa proposta, desde que a nossa filha nasceu, a Valentina, de pelo menos ficar uma vez por ano, né, imersos em uma cultura, não só ir para o ponto turístico, né, mas procurar ficar um pouquinho viver mais, mesmo, entrar na cidade, viver, né, alugar uma casinha, um apartamento, ir no mercado, né, por isso a gente procura ficar períodos de tempo mais longos, né, nós organizamos. Isso não quer dizer, né? As pessoas dizem, não, vocês têm muito dinheiro. Eu digo, não é que a gente tem muito dinheiro, a gente se programa muito para isso, né? A gente escolhe não fazer outras coisas e nós investimos
em viajar, né? E poder dar para nossa filha essa vivência. Então, o que a gente traz? Nós trazemos a gente procura olhar com visão crítica, né? Crítica positiva. Primeiro porque a gente tem uma mania, né? Uma mania feia de desqualificar o Brasil, né? E como a gente fica imerso na cultura, a gente pega um táxi, pergunta para o taxista, né? Como é que tá para abastecer? Como é que tá o teu governo, né? E a gente percebe insatisfações também. Óbvio que tem coisas que os países da Europa, Estados Unidos, eles estão anos-luz à nossa frente, né? Mas eles também têm os seus problemas, eles também têm as suas questões. Então, o que a gente traz sempre é aproveitar as melhores coisas do lugar, né? Eu sempre estou procurando questões que envolvam gestão de pessoas, a gente sempre procura se inserir nas universidades da onde a gente está para escutar alguma coisa diferente, né? Então, a gente procura trazer cultura e conhecimento. E a Grimper se expandindo. A Grimper Cleaner, são novas filiais da empresa também? Nós temos um projeto, Rodrigo, em 5 anos, né, de termos mais 4 filiais da Grimper Cleaning e mais 3 da Grimper RH. Então, a ideia é expandir o negócio agora. Sucesso! Muito obrigada. Adorei conversar contigo. Igualmente. Espero que o pessoal em casa tenha tido o mesmo prazer que eu tive. Hoje, numa conversa de peso com a diretora da Grimper, a Mari Carvalho. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.